Bom, eu tenho um desafio que é falar sobre alguns temas que me foram propostos nesse tempo, enfim, mas eu vou tentar aqui cumprir essa missão e vocês vão ver que o meu pensamento não é muito organizado. Eu trago aqui, né, a apresentação do Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Inclusiva. Tem o link, eu não pretendo, evidentemente, falar sobre tudo que está no manual, porque no manual nós, né, do Ministério Público Brasileiro, pretendemos tratar de toda a legislação estruturante a respeito da educação inclusiva. Então, convido, né, a todas as pessoas a depois a procurarem no site do CNMP. Me parece que é um material interessante para conhecer a perspectiva, pelo menos a perspectiva majoritária, e daqueles profissionais do Ministério Público que atuam na área especializada do direito à educação. E esse manual ele é fruto, né, de debates de muitos anos da Comissão Permanente de Educação do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público, e depois encampado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que criou um grupo de trabalho justamente percebendo a dificuldade que era, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com várias matérias, né? Isso é o mais comum no Ministério Público, né? As promotorias especializadas de educação são raras. Então, havia uma enorme dificuldade na compreensão e na tradução do que estava na legislação para a realidade de concretização do direito à educação inclusiva nos sistemas de ensino e nas instituições escolares, né? Eu costumo brincar assim, quando eu sou convidado a conversar com educadores e às vezes com médicos também, metade das pessoas com quem eu falo fica frustrada e metade fica revoltada, né? Mas, enfim, essa é a minha função, porque a gente está falando, na verdade, seriamente, de uma mudança absolutamente radical e que exige uma perspectiva de transformação de cada um de nós e, a partir de cada um de nós e das organizações coletivas, uma transformação profunda dos sistemas de ensino, das instituições escolares e da própria sociedade. Eu trago esse quadro síntese porque eu podia dizer, olha, a gente podia talvez encerrar aqui a questão do ordenamento jurídico sobre o direito à educação inclusiva. Primeiro, ele é baseado no modelo social de deficiência, e a gente vai falar um pouquinho depois disso. Ele tem por princípio a incondicionalidade, ou seja, todas as pessoas têm o direito de estar em escolas para cada um e para todos. É obrigação dos sistemas de ensino, de todas as escolas, a institucionalização, essa palavra no seu sentido mais forte, institucionalização do atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar, e, portanto, nunca substitutivo da escolarização. O trabalho do atendimento educacional especializado precisa estar fundado em 2 documentos obrigatórios que estão estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão, que é o estudo de caso e o Plano Individual de Atendimento Educacional Especializado. Hoje, o parecer 50 de 23 do Conselho Nacional de Educação acrescentou o plano educacional individualizado, que eu particularmente entendo que, na versão final homologada, é apenas um desdobramento do plano de AE, me parece que já era algo previsto nos planos de AE. As finalidades estabelecidas em lei, que precisam ser garantidas a todos os alunos, né? E quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando de educação para todos, né? A gente costuma traduzir como sinônimo de educação para pessoas com deficiência, mas não é disso que se trata, né? A educação, aliás, só há educação se ela for inclusiva, mas a Lei Brasileira de Inclusão exige que as escolas inclusivas garantam para os alunos da educação especial participação, acesso ao currículo e ganhos de autonomia, e o trabalho cotidiano é o trabalho de eliminação de barreiras e
garantia de acessibilidade. Eu também percebo, né, eu tenho trabalhado nessa área já há 15 anos, e eu percebo, evidentemente, que principalmente, né, para vocês que são da área da educação, que estão trabalhando na escola, na ponta, tendo que fazer acontecer a educação para todos e para cada um, que há um certo anseio em respostas. Né? Eu imagino que cada um de vocês está pensando naquele caso, e normalmente aparecem casos muito desafiadores, né? Ah, mas como é que eu faço quando acontece isso? Como é que eu faço quando acontece aquilo? E pensando em instrumentos, não é à toa que hoje a maior quantidade de litígios judiciais diz respeito a profissionais de apoio, com uma nomenclatura mais variada que vocês possam imaginar, mas eu procuro tentar fazer desses momentos de diálogo momentos de reflexão para apontar, inclusive, que essa parte instrumental, essa exigência instrumental, esse anseio por instrumentos, por protocolos, por cardápios para a solução a partir de diagnósticos, ele é um sintoma da dificuldade da gente compreender a profundidade da mudança em âmbito social que as pessoas com deficiência buscam a partir de séculos, décadas de luta. Né? Então, eu me dei conta, né, ao longo do meu trabalho, que é muito difícil nós, que estamos mergulhados neste contexto social em que vivemos, né? Permeados por uma determinada ideologia que circula. Neste momento histórico, a gente conseguir ter um distanciamento crítico para perceber os nossos próprios preconceitos e as nossas formas de agir discriminatórias. E aí, enfim, pesquisando para outro assunto, eu me deparei com notas taquigráficas do Senado, do final do século XIX, que me chamaram muito a atenção. Porque, embora seja uma coisa óbvia, o poder da ideologia nos faz achar que são naturais construções sócio-históricas. Né? Então, a gente tende, nesse momento que a gente vive aqui, a imaginar, bom, a deficiência é alguma coisa natural, ela é assim, ela essencialmente é assim, sempre foi assim, sempre será. Né? E eu acho que um exercício fundamental para que a gente compreenda o modelo social da deficiência é pensar que toda e qualquer condição, forma de existência, simbólica, material, ela é condicionada e ela é construída historicamente. Então, esse debate que estava se travando no Senado era um debate sobre o direito à educação de mulheres. E eu queria chamar a atenção de vocês para esses trechos que estão grifados, para que a gente pare para pensar o quanto a gente usa essas mesmas expressões hoje para as pessoas com deficiência. Então, ali estava se discutindo se o currículo devia ser igual para mulheres e homens e se eles deviam estar no mesmo espaço escolar. E na defesa da separação, ou seja, que a educação deveria ser diferente para homens e para mulheres, uma das fundamentações é que as mulheres não teriam capacidade intelectual. Procure cada um de vocês fazer a transição dessas afirmações para o que a gente naturaliza hoje em termos das pessoas com deficiência. Em relação às mulheres, o Senado estava dizendo, as mulheres, o seu uso de razão é muito pouco desenvolvido para poder entender a prática e operações mais difíceis de aritmética,
de aritmética e geometria. Estou convencido de que vão lutar contra a natureza. As meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Não prestam atenção ao ensino. Veja, se a gente trocar menina por pessoa com deficiência, quantos de nós aqui nessa sala não seríamos capazes de dizer as mesmas coisas? Então, quando eu digo que essa mudança exigida, conquistada pelas pessoas com deficiência, pelos movimentos sociais que apoiaram essas lutas, elas demandam, primeiro, uma profunda reflexão nossa sobre os nossos próprios preconceitos e a capacidade de olhar para uma sociedade, uma organização escolar, uma forma de produção absolutamente diferente. Sem fazer isso, fica muito difícil realizar a educação inclusiva. E por isso que eu digo que as demandas por suportes, elas são um sintoma de um desejo de manter as coisas como elas estão. É mais ou menos assim, a escola é desse jeito. A escola não se transformará e, portanto, para que pessoas com deficiência ingressem na escola, é preciso que outras pessoas venham para dentro da escola, porque coletivamente a escola não se reorganizará, a escola não pensará em outros tempos, espaços e fazeres que de fato correspondam à educação inclusiva posta na legislação. Eu queria também fazer uma ressalva inicial, que às vezes a minha fala ela parece um pouco autoritária, não sei se é exatamente essa palavra, porque eu me arvoro a falar um pouco do campo que vocês conhecem, né, do campo educacional. Mas eu queria dizer que é o contrário disso, porque quando eu comecei a trabalhar com direito à educação e comecei a ler a legislação, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, a própria Constituição, eu ficava num beco sem saída, que era, por exemplo, ler que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado. Bom, qual é o conteúdo jurídico de atendimento educacional especializado? Na dogmática jurídica, eu não resolvo isso. Eu preciso ter um diálogo interdisciplinar para saber, bom, alguém fez colocar na legislação, na Constituição, que o atendimento educacional especializado precisa ser assegurado. Isso precisa ter um significado no campo educacional, né? Porque se é uma exigência da Constituição, uma exigência legal, a institucionalização do AEE, é porque as pessoas que pensaram a política e que depois normatizaram a política entenderam que isso é fundamental. Bom, o que eu faço? Eu vou procurar a doutrina do campo pedagógico, a teoria educacional, vou conversar com professoras, professores, com as universidades. Em São Paulo, a gente tem um diálogo muito próximo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da Unicamp, da Unesp, para entender essas coisas. Então, quando eu me arvoro a falar um pouco dessa maneira interdisciplinar, o meu objetivo é, portanto, não ensinar ninguém, mas transmitir, né, ou funcionar como um elo dessa correia de transmissão, a partir, evidentemente, da minha reflexão, e sempre apontando para a necessidade de que a gente tenha um olhar muito crítico sobre o que é dito, o que circula, ainda mais hoje com essa quantidade de informações que circulam em redes sociais, inclusive crítico em relação ao que eu estou dizendo agora. Mas, por exemplo, eu acho fundamental para quem trabalha na área da educação uma compreensão muito crítica a respeito do que vem acontecendo em termos dos avanços diagnósticos, né? A respeito do que é produzido no campo da medicina, da psiquiatria, do fenômeno da patologização e da medicalização da infância e da adolescência.
E não tomar por fato dado, incontestável, que, enfim, nós temos uma explosão de diagnósticos, seja lá do que for, de TDAH, TOD, que são, né, outros transtornos não da educação especial, mas também de TEA, etc. Bom, basta a gente olhar para os índices que a Sociedade Americana de Medicina aponta, de quase 1 para 23, me parece que é a incidência mais recente, e se você vai pegar em Portugal, é muito diferente a incidência. Quer dizer, começar a pensar, bom, peraí, o que acontece, né, no campo também da medicina que aponta para essa explosão diagnóstica, de medicalização, de patologização. E eu, enfim, eu vou pular alguns slides, mas só aí esses dados ficam para vocês depois por exemplo, do número de caixas de medicação, né, para TDAH, etc. Como isso vem aumentando, né, para que a gente faça uma reflexão do porquê essas coisas estão acontecendo, né? E aí eu acho muito interessante, né, também. Outro dia eu estava lendo um decreto de 2018 de Portugal que trata do direito à educação inclusiva, e lá tem uma premissa do decreto que está escrito assim: não é preciso categorizar para intervir. Eu acho isso algo que a gente deveria pensar profundamente na legislação brasileira, né? É claro que a existência de uma modalidade de educação especial tem ali, né, as suas vantagens, inclusive acho que do ponto de vista de financiamento, para garantir determinados recursos que são finitos e são disputados, né? Mas pode gerar também essa ideia e persistir nessa ideia de categorização para determinadas intervenções. Eu achei muito interessante na fala do professor Adriano, que é uma coisa rara de se ver, pelo menos eu não tenho tido muito essa experiência, que é ele tratar os alunos pelo nome dos alunos. Né? Porque falar de educação inclusiva é falar de sujeitos, não é falar de diagnósticos. Falar de educação inclusiva é falar de uma biografia específica num contexto escolar também específico. E eu acho que eu vou chegar lá nos instrumentos, na legislação, mas assim, me parece que se a gente não discutir mais seriamente qual educação, qual instituição escolar, para quê, nós vamos ficar nessa esfera da discussão instrumental, e eu não tenho dúvida que a gente pode encher uma escola de profissionais de apoio, e se essa escola for regida por uma ética da competição de todos contra todos, ou por organizações disciplinares rígidas, ou regida por pressões externas de metas e avaliações de larga escala, essa escola não será inclusiva. É simples assim. Lá em São Paulo eu tenho dito isso, falo para o secretário. Escola cívico-militar não será inclusiva. De jeito nenhum, porque ela, por princípio, ela não é inclusiva. Você pode colocar 50 profissionais, um professor para cada aluno, além de desviar toda a ideia da educação inclusiva e transformar a escola numa instituição segregada dentro da escola, você não muda os aspectos éticos e políticos dessa instituição. E aí que eu digo que eu costumo frustrar muito quando eu vou falar, porque há uma expectativa de que a solução para os desafios da escola, e os desafios da escola não são os alunos com deficiência, mas há uma expectativa de que a solução para os desafios da escola sejam jurídico-administrativos. E a gente tem uma multiplicação de normas, cada vez mais instruções, protocolos, etc. e tal, quando, na verdade, o desafio da escola precisa procurar saída pelo campo da ética, da política e da própria discussão das bases educacionais. Então, de novo, que educação? Para que sujeito histórico?
Que escola? Né? E num desses livros da área educacional que eu tive a felicidade de encontro, que é um livro que se chama Em Defesa da Escola Pública, de dois educadores, dois autores belgas, né? Eles trazem que, na origem da palavra grega, né, escolé, escola significava tempo livre, tempo não produtivo. A escola era um tempo e um espaço em que crianças e adolescentes eram protegidos das pressões da família e da sociedade. Essa escola, então, pensada como esse espaço de ócio, de proteção da criança, das pressões da família, das pressões da sociedade, para que ela pudesse estudar. Estudar no sentido de contemplar o mundo, conhecer aquilo que já havia sido produzido em termos de conhecimento humano e criar o novo. Então, a discussão hoje no campo educacional, para se tratar da educação inclusiva também, é pensar o que justifica a escola como instituição. Em tempos de inteligência artificial, em tempos de redes sociais, de pesquisas, né, de informação, de qualquer informação que você queira do mundo. Né? Então, se a escola é simplesmente esse espaço, uma agência de informação, ela vai ser extinta. Né? Porque ela não vai competir com esse tipo de tecnologia que pode trazer informação de qualidade ou não, mas ela, né? O que é? E eu estou trazendo perguntas mesmo, né? Para que vocês e nós possamos refletir. O que justifica a escola como instituição? E lá, né, nessa ideia da escola grega, né? E porque influenciou a nossa instituição escolar, eu achei muito interessante também, né? Porque os gregos diziam que só é possível aprender e construir conhecimento no ócio, que é a oposição ao negócio. Só é possível conhecer e produzir conhecimento na contemplação e não na urgência. Tem um exemplo que o professor Rinaldo Voltolini, da Faculdade de Educação da USP, traz. Ele diz, olha, uma maçã na macieira, para quem está passando fome, é alimento. A pessoa vai olhar a maçã, ela vai pegar a maçã e vai comer. A maçã na escola, ela pode ser objeto de contemplação, quando você suspende a urgência. Ela pode ser um objeto para literatura, para arte, para ciência, etc. E tal. Bom, quando nós estamos falando, então, em educação inclusiva, e por isso que o desafio não é pequeno e não é individual, e ele é um desafio da sociedade como um todo, é pensar uma outra escola. Né? E uma escola que precisa superar, primeiro, o modelo médico da deficiência. Né? Porque o modelo médico da deficiência ele traz diversos problemas para o campo educacional. Primeiro, porque o diagnóstico tende a uniformizar e cristalizar determinados sujeitos a partir daquilo que está estabelecido como critérios diagnósticos. Pior do que isso, ele tende a estabelecer prognósticos determinados, fixos. Isso, para um professor, para uma professora, é o pior que pode existir. Imagina uma professora, no primeiro ano do ensino fundamental, recebendo um laudo de um aluno, dizendo, olha, o aluno tem o CID tal, nível de suporte X, e ele não vai aprender isso, não vai fazer aquilo, não vai se comunicar. Bom, a professora fala, bom, então não vou gastar meu tempo, né? Se eu não posso apostar no sujeito, singular, apostar que ninguém pode dizer isso,
dar um prognóstico sobre um sujeito. Então, isso é muito complicado. É claro que a medicina e os campos da saúde podem e devem contribuir com a área da educação e também nas suas áreas específicas para diminuir sofrimentos e fazer o seu trabalho, mas a área médica não deve dizer sobre o trabalho educacional. Eu acho muito estranho, assim, eu fico pensando se um professor ou uma professora olha para um aluno ali que está comendo um bolo na hora do lanche e fala assim: você é diabético. A partir de amanhã você vai tomar insulina, tantas, sei lá, o quanto. E aí alguém vai falar: não, mas espera aí, vai preso, né? Vai processar criminalmente o professor, porque como é assim? Ele está interferindo no ato médico. E ninguém se assusta com o contrário. Quer dizer, do médico interferir no ato pedagógico. E o pior, muitas professoras e professores demandam, se colocam numa posição de não saber. E aí, bom, a gente poderia entrar numa discussão: qual é o lugar simbólico e hierárquico da medicina, qual é o lugar simbólico e hierárquico material, remuneratório, etc. e tal, do professor na nossa sociedade. Bom, eu já vi que a apresentação é impossível nesse tempo, mas eu acho que é importante, como eu estava falando da questão da constituição sócio-histórica da deficiência, e que há uma luta absolutamente legítima e justa por reconhecimento de outro lugar simbólico e material na sociedade, eu acho importante para quem trabalha nessa área olhar para a história e verificar como se deu o avanço dessas lutas e o quanto cruel foi e ainda é a sociedade em relação às pessoas com deficiência, né? Eu vou passar muito rapidamente, mas nós já tivemos um tempo histórico que o modelo da deficiência era o modelo da prescindência, né? Ou seja, a pessoa com deficiência era vista como uma punição divina em razão de pecado cometido pelos genitores, ou um aviso de catástrofe iminente, e daí os submodelos eugênico, né? Que era simplesmente eliminar essas pessoas, ou da marginalização, que era um modelo de abandono, que no final das contas também acabava gerando o perecimento da existência dessas pessoas. Dentro daquele modelo, né, da prescindência, a gente tem chamado modelo caritativo, né? Então aí você passa a ter uma função social da pessoa com deficiência, que é expiar os pecados daqueles ricos que podiam fazer doações, né? Então aí a pessoa doava dinheiro para instituições de caridade, ela se livrava do pecado a partir de um tratamento também subhumano dessas pessoas com deficiência. Bom, depois a gente tem o modelo médico, que é o modelo que, enfim, prevaleceu até a década de 60 do século passado, mas que ainda persiste. A gente sabe que não é porque mudou a norma que a sociedade mudou de um dia para o outro. Não, a gente está aqui justamente falando disso para tentar concretizar essa transformação. Mas o modelo médico, basicamente, ele estabelecia padrões de normalidade, de funcionamento regular do organismo, e a partir desses padrões, quem estava abaixo era considerado pessoa com deficiência. Era, portanto, um problema, e esse é o nome, né? Um funcionamento, uma maneira de existir não normal do indivíduo, e, portanto, a intervenção era no indivíduo, para que ele, quem sabe, conseguisse se curar, se tratar e alcançar o padrão dito de normalidade. Nesse modelo médico, havia uma distinção entre aquelas pessoas que eram consideradas educáveis e aquelas que não eram educáveis. E, no geral, o que se estabelecia
Era uma educação para atividades da vida diária, né, o chamado currículo funcional, às vezes, ensinar a pessoa a colocar roupa, se alimentar, amarrar o sapato, etc., em ambientes segregados e, muitas vezes, de internação. Bom, a partir da década de 60, começa, né, a se fortalecer o modelo social, sempre reforçando, né, isso é uma luta das pessoas com deficiência, que apontavam a injustiça desse tipo de tratamento para dizer a diferença ela é própria do humano. O que nos impede de exercer direitos e de participar é a forma como a sociedade se organiza. São as barreiras que são postas, e barreiras aqui no sentido mais amplo de suas dimensões, desde as barreiras arquitetônicas até as mais difíceis, talvez, as barreiras de atitude, né? As barreiras atitudinais, preconceito, discriminação, a descrença, né? E aí eu acho também um exercício muito interessante de fazer quando eu menciono, né, que o que se busca é uma transformação tão radical que é uma mudança do olhar social e de cada um para a deficiência e para a pessoa com deficiência. Se a gente fizer um exercício rápido aqui e pedir para vocês me falarem 5 palavras que vêm na cabeça em relação à deficiência, rápido, fatalmente serão 5 palavras de menos-valia. Incapacidade, fragilidade, desregulação, é por aí. Dificilmente alguém fala 5 coisas aí que vem à sua cabeça sobre deficiência. Alguém vai, na hora, falar alguma coisa positiva. E nós somos sujeitos de linguagem. Somos sujeitos cuja subjetividade é constituída a partir do olhar do outro e pela linguagem que circula. Então, o modelo social vem apontar para nós que a deficiência é uma experiência resultante da interação entre a pessoa com diferença funcional, sensorial, etc., e as condições do seu contexto. A deficiência surge quando o ambiente apresenta situações hostis à sua existência, à sua participação. Portanto, a deficiência, no modelo social, ela é uma construção social baseada na ideologia da normalização. Quer dizer, algum grupo, estabelece o que é normal, o que é desejável, o que é produtivo, o que é bonito, o que é eficiente, etc. E quem não estiver enquadrado ali é uma pessoa com deficiência, né? Portanto, no modelo social de deficiência, não é a condição individual do sujeito a causa dos processos de segregação e de opressão. Há um conceito importante que vem do Deleuze, que é da diferença em si, que eu acho também muito difícil, mas que é fundamental para quem trabalha com educação, porque a escola é uma instituição que ela não é, a gente costuma dizer, né, a escola ela valoriza e acolhe a diversidade. Não, ela é mais do que isso. Porque ela acolhe e valoriza e lida com a diferença em si, que é a diferença que não é comparativa. É a singularidade do sujeito em sua maneira de se expressar, de compreender as coisas, de se manifestar corporeamente, sensorialmente e daí por diante. Você me ajuda com o tempo, porque eu não faço a menor ideia quanto que eu... 5, vixe. Bom, como eu vim também, né, para falar de direito, eu estou dizendo isso porque a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é um instrumento jurídico que ingressou no nosso ordenamento com o status de emenda constitucional e que traz o modelo social de deficiência como o modelo vigente hoje. Então, não é apenas uma questão ética, de justiça social, mas é uma obrigação legal, constitucional, inclusive. Então, hoje, quem trabalha na área do direito e na área da educação, quando vai interpretar os artigos 205 e seguintes da Constituição,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação precisa olhar para a convenção para saber aquilo que ainda está conforme o texto constitucional e aquilo que não foi recepcionado, que precisa ser reinterpretado. Não é? Então, há uma mudança, de novo, insisto, radical, porque é radical no sentido da raiz mesmo, né, das questões educacionais, das questões escolares e sociais também. Lembrando que, que o ambiente tem influência na liberdade da pessoa com limitação funcional. Eu acho bem interessante, isso eu descobri recentemente, não sabia. No texto da legislação brasileira, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro, a definição de pessoa com deficiência é essa, né? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, etc., os quais, em interação com diversas barreiras. E aqui eu acho que é outro ponto fundamental. Todos nós, né? Nós do direito, vocês da área da educação, isso tem sido um exercício para mim diário. Quando vem uma demanda de uma família ou de uma pessoa com deficiência e eu preciso tomar alguma providência, quando eu começo a escrever, eu sempre paro para pensar. Eu estou olhando para a condição clínica dessa pessoa ou eu estou olhando para as barreiras? Porque a nossa função é eliminar barreiras, não é mudar a maneira de existir daquela pessoa. A sua maneira singular de estar no mundo, de sentir, de se comunicar. Então, o que eu dizia que era curioso é que no texto em inglês original da convenção, não está escrito que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento. Está escrito, pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos. Ou seja, ainda mais forte a ideia de que qualquer pessoa, vamos dizer assim, pode enfrentar uma experiência a partir de impedimento do exercício de direitos a partir de barreiras existentes. Mas, estou trazendo isso como curiosidade para reflexão, hoje, no ordenamento constitucional, o texto é esse, né? São aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, mas chama a atenção que o que importa para nós, fundamentalmente, é identificar qual é a relação desses aspectos com as barreiras. E aí eu vou correr para falar um pouquinho sobre a questão dos profissionais, mas eu queria, só para fazer a ligação de uma coisa com a outra. Então, assim, a gente precisa olhar para as nossas instituições escolares, para os nossos sistemas de ensino, para os nossos fazeres na escola, e estar sempre pensando, eu estou trabalhando no modelo social da deficiência ou estou trabalhando no modelo médico? Em tudo. Regimento da escola, projeto político-pedagógico, quando vai elaborar um plano individual de atendimento educacional especializado, um estudo de caso, é muito comum, eu vejo lá na rede paulista, a gente pede esses planos e eles são anamneses médicas. Muitas vezes, o aluno não faz isso, o aluno não fala, o aluno briga, o aluno é bravo, o aluno, assim, não tem nenhuma informação sobre barreiras que a escola identificou e o que ela está fazendo para a eliminação dessas barreiras. Então, primeiro, olhar para o modelo social, pensar a partir do modelo social, tentar, na medida do possível, ir se transformando, né, a partir desse modelo social. Fundamental para a escola compreender o que é atendimento educacional especializado. Como eu disse, lá na Constituição está escrito que os alunos com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado. A política de 2008 vai explicar que o atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Então, é muito comum a gente ouvir também, tem AE na escola?
AEE como sinônimo do atendimento na sala de recurso multifuncional, no contraturno. Não, o AEE ele é a organização de serviços dentro da instituição escolar de identificação de barreiras e estratégias para eliminação de barreiras. É um trabalho que precisa estar institucionalizado no projeto político-pedagógico, que é coletivo, que diz respeito a todas as pessoas que estão na escola, né, que precisam olhar para ver se, além dos documentos da escola estabelecerem o AEE, se de fato existe, né, o trabalho, os recursos, a tecnologia assistiva, os apoios quando necessários, né? O atendimento educacional especializado, então, ele é individualizado a partir do estudo de caso e do plano de atendimento educacional especializado. E aqui eu queria chamar a atenção, como eu disse antes, né? A gente está tentando uma transformação profunda e nós somos seres de linguagem. Então, o rigor terminológico importa. A gente vê que alguns sistemas estaduais resistem a usar a mesma nomenclatura da legislação federal e acabam trazendo problemas. Lá em São Paulo, ao invés de usar estudo de caso, se usa avaliação pedagógica inicial. Isso faz muita diferença, porque a avaliação tem um significado específico já, consolidado no ambiente educacional, que diz respeito a verificar habilidades, determinados conhecimentos adquiridos, e não é disso que se trata. Quando se fala de estudo de caso, o que se está querendo é que o professor do atendimento educacional especializado se debruce sobre um sujeito e a sua história com interesse. É outra coisa. O plano de AEE também tem sido muito confundido com reforço escolar, flexibilização de currículo. São coisas diferentes. O plano de AEE é um plano que olha para as barreiras que aquele aluno determinado encontra naquele contexto escolar e aposta em determinadas estratégias de acessibilidade, né? Bom, eu vou só correr para falar dos profissionais. Vou tentar fechar em 5 minutinhos aqui. Bom, está muito evidenciado na legislação toda que o que se busca com a educação inclusiva é uma transformação dos sistemas educacionais e das instituições escolares. Ou seja, é pensar que é possível fazer educação e fazer escola de outro jeito. O ideal, portanto, seria que a escola, com seus professores regentes, os outros funcionários que trabalham, ela desse conta, né, de, com a reorganização de tempos, espaços, estratégias diversificadas, didáticas, ela conseguisse ser uma escola inclusiva. Mas a legislação que estrutura a educação especial em perspectiva inclusiva, ela traz basicamente 3 profissionais adicionais ao que já existe na escola. Um fundamental é o professor de atendimento educacional especializado. O professor, e aqui eu chamo a atenção, no direito, quando a lei usa termos distintos, ela está querendo dizer coisas distintas. Quando ela quer falar professor, ela fala professor. Se ela não usou o termo professor, é porque ela está falando de outra coisa. Então, aqui ela fala professor de AEE, professor da docência de AEE. Está lá no artigo 28 da LBI e na resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução é absolutamente fundamental. A resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, ela traz as funções, as atribuições do professor de AE, e lá fica muito claro que o trabalho do AE é um trabalho que acontece na escola, em todos os espaços, em todo o período. Se vocês forem olhar as atribuições do professor de AE, vocês vão verificar que a maior parte das atribuições dele ele realiza no turno escolar, porque ele tem que ir na sala de aula, ele tem que observar as barreiras em todos os ambientes, na quadra, na sala de aula, no refeitório, no banheiro, etc. O professor de AE tem funções de investigar, articular e colaborar com os demais profissionais da escola, eliminação de barreiras e garantia de acessibilidade. Ele não é professor auxiliar.
ele não é professor do aluno para dar o currículo para aquele aluno, enquanto o professor regente cuida dos outros. Porque fazer isso é fazer exclusão dentro da sala de aula regular, não é? Se a escola tem uma metodologia, por exemplo, de coensino, bidocência, organização de tutorias, etc., outros modelos pedagógicos, ela pode fazer, mas isso não é da educação especial. Se a escola fala, não, eu trabalho com 2 professores para todo mundo, ótimo. Isso é uma questão de liberdade e organização metodológica da escola. Mas o professor de AEE, previsto na legislação de educação especial, ele não tem essa função. Resolução 4, eu não vou me aprofundar aqui, porque está tudo lá nos incisos dizendo quais são as funções dele. Esse é o primeiro profissional adicional, vamos dizer assim, previsto na legislação. Eu vou deixar isso aqui, vou disponibilizar, né? Tem aí um exemplo de plano de AE, não vai dar para falar. Bom, o segundo profissional. E aqui, no artigo 3º da LBI, está escrito profissional de apoio escolar. Não está escrito professor de apoio escolar. De novo, no direito, quando o texto usa conceitos, terminologias, significantes distintos, ele está querendo tratar de categorias jurídicas diferentes. Isso é uma regra básica de hermenêutica. E aqui está na mesma lei. No artigo 3º está profissional de apoio escolar. No artigo 28 está professor para docência de AE. Então, é proposital. E mais do que isso, no artigo 3º está conceituado a função profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção. É isso. Para aqueles alunos que não têm autonomia para uma ou para as 3 atividades. Lembrando que o professor Adriano disse aqui. Isso precisa estar articulado com todo o AEE, e o ideal é que isso seja temporário, que o aluno ganhe autonomia, que ele não fique dependente para sempre desse profissional, né? Então, profissional de apoio escolar. E o terceiro, que lá no nosso manual, inclusive, a gente diz que ele é também um profissional de apoio escolar, que recebeu outro nome, é o acompanhante especializado. De novo, não é professor especializado, não está escrito professor na lei. Está escrito acompanhante especializado. Se a lei quisesse dizer professor, ela escreveria professor, até porque a LDB diz o que é professor, qual é a habilitação do professor, quem pode ser professor. A Lei 12.764 de 2012 vai dizer, primeiro, em caso de comprovada necessidade, portanto, não é automático, não decorre do diagnóstico, para a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas salas comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. 3 destaques aí. Apenas quando comprovada a necessidade. Porque, de novo, o ideal é que a escola consiga lidar com os desafios de eliminar barreiras, sem a necessidade de profissionais adicionais que podem estigmatizar, que podem isolar, e etc. e tal. Como se comprova a necessidade? Estudo de caso, plano de AE. Esses são os documentos que precisam dizer. Porque o professor Adriano disse aqui também, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, crianças, adolescentes aprendem muito mais entre pares do que com os adultos. Uma criança que não tem comunicação convencional, a chance dela adquirir essa comunicação falando diretamente ou se comunicando diretamente com as outras crianças é muito maior do que se ela tiver um adulto que vai interromper esse diálogo. Então, um professor de AE bem capacitado, ele vai pensar em estratégias de comunicação alternativa, aumentada, que possam ser melhores em termos de ganho de autonomia, de não estigmatização, de não isolamento, etc. A Lei 12.764 ela não dizia exatamente quais eram as funções do acompanhante especializado. E aí veio o decreto 8368 de 14, e ele regulamentou aquela lei. E ele vai dizer de novo, caso seja comprovada a necessidade de apoios às atividades de comunicação e interação social. É isso. Além das outras que já era do profissional de apoio, locomoção, alimentação e cuidados pessoais.
Então, qual a diferença do acompanhante especializado para o profissional de apoio escolar do artigo 3º da LBI? Que ele deve ter alguma capacitação para essas atividades de facilitação de comunicação e interação social. De novo, ele não é professor, ele não tem função de regência, etc. E também o decreto diz, no contexto escolar, ou seja, precisa ser uma pessoa que faça parte do projeto político-pedagógico daquela escola, que o trabalho seja articulado com os demais atores. E aí eu insisto, né, eu estou trazendo aqui coisas que foram escritas por professores, pesquisadores. Esse texto, por exemplo, da Natália Meneghini é uma professora de AE, e ela diz, é preciso diferenciar o exclusivo do específico. A política recusa o exclusivo. O serviço de apoio ele é um serviço para atender às necessidades específicas do aluno, mas apenas quando isso for necessário para além dos cuidados já oferecidos na escola aos demais estudantes. Eu sempre trago o exemplo da educação infantil, por exemplo. Né? Você vai falar assim, ah, não, mas ele é uma criança com deficiência, precisa trocar fralda. Bom, mas isso já é uma questão que é feita na educação infantil. Por que você vai ter um outro profissional porque a pessoa tem um diagnóstico? E aí vou encerrar aqui mesmo, que já falei demais. Né? O serviço de profissional de apoio é específico, mas não deve ser confundido com exclusivo. Não é um para cada um se estão na mesma sala de aula os estudantes que têm necessidades específicas de cuidado. Por isso, não é o CID que decide sua necessidade. A avaliação da necessidade do profissional de apoio e sua reavaliação de tempos em tempos é uma avaliação do campo pedagógico e educacional. Porque eu acho que o risco é esse um pouco que ela aponta, né? Se a gente adota como automática essa ideia do profissional exclusivo para cada estudante, a gente já parte da presunção da incapacidade, a gente já interpreta a deficiência como sinônimo de dependência e, muitas vezes, como perigoso. Né? Numa das últimas vezes que eu tive no município do interior de São Paulo, depois que eu falei, como eu disse, que metade fica frustrado, metade fica revoltado, uma professora falou, mas como é que eu faço? Porque o aluno morde, bate, não sei o quê. Eu falei, olha, é só um aluno com deficiência que morde, bate? Por que vincular a agressividade, esse tipo de conduta, à deficiência? Eu falei, bom, temos um problema aí, né? Nenhum aluno deveria bater, agredir, morder, mas essa não é uma questão... A partir do momento que a gente enuncia a coisa, a partir daí já está se revelando o preconceito. Né? Bom, espero ter colaborado de alguma maneira, não sei se dá tempo para alguma pergunta, fico à disposição. Deixo aí o material, tem bibliografia, não deu para falar do parecer 50. Eu acho importante olhar... Obrigado, viu? Obrigado.